Aqui é São Roque, uma freguesia do concelho de Oliveira das Meias que tem pouco mais de 5.000 habitantes. Em 1967 foi fundado o Grupo Desportivo de São Roque. No entanto, já antes, bem antes, existia o Sporting Clube Bustelo, fundado num lugar desta mesma vila. As rivalidades, por questões geográficas, políticas, ou seja o que for, existiram sempre. O futebol só transportou para essa realidade, a desportiva, essas mesmas lutas. Nós, no canal Balneário, viemos a São Roque para conhecer o pessoal do Bustelo, o pessoal de São Roque, quem jogou nos dois clubes, quem viveu futebol nas décadas anteriores e quem o vive ainda hoje. Vamos conhecer essas rivalidades agora. Há muitos anos a rivalidade era muito maior, havia de certo uma rivalidade entre os clubes no futebol. O meu nome é Hugo Gonçalves, eu sou presidente atualmente do Grupo Desportivo São Roque. Na minha ótica é porque o lugar de Bustelo é um lugar muito bairrista, que gosta da sua gente, apoia incondicionalmente o seu clube e tinham um gosto em mostrar que o Bustelo tinha equipas bastante competitivas, que facilmente se batiam com o São Roque que era considerado o grande da freguesia, e o Bustelo, aos poucos, ao longo do tempo, foi-se evidenciando como um clube em crescimento e agentes de Bustelo queriam e faziam ver que era um bom clube. A rivalidade entre o Bustelo e São Roque, a nível de terra, nós da minha geração, falo da pessoa da minha geração, quando andávamos na escola, dizíamos sempre que o Bustelo era o Montito e o São Roque é o Lameiro. Olá, sou o André, trabalho aqui no Bustelo há 18 anos, sou técnico de equipamentos, sou natural do Bustelo e para mim só existe uma terra que é o Bustelo. Com o passar dos anos, eu acho que a rivalidade, as pessoas foram crescendo e a rivalidade foi um pouco desaparecendo também. Há uma mentalidade em algumas pessoas muito atrasadas, porque São Roque é Bustelo e Bustelo é São Roque, quer dizer, isto faz parte tudo da mesma freguesia, acho que devia ser um só. Sou Jaime Henriques, natural aqui de São Roque, já fui atleta, já representei várias vezes o Grupo Desportivo de São Roque como sénior e finalizando a minha carreira desportivamente no futebol no Sport Clube do Bustelo. Em termos de politicamente, uns pensam que São Roque é diferente de Bustelo é diferente de São Roque, mas não. Na minha ideia e o pensamento de todos, podíamos até unirmos mais nesse aspecto, sendo São Roque um só, juntando Bustelo e São Roque. Penso que assim seria perfeito. A rivalidade era enorme, mas o Bustelo era um lugar de São Roque e havia quase uma humilhação do São Roque em relação ao Bustelo, por eles serem um lugar e o Bustelo estar na mão de cima. Meu nome é António Martins e fui atleta do Sporting Clube Bustelo da época 73-74 até 77-78, a altura em que coincidiu com a única vez que o Sporting Clube Bustelo foi campeão distrital da primeira divisão de Aveiro, acedendo à terceira divisão nacional. Eu fiz 2 épocas nos juvenis, como disse, na época dos juniores também tínhamos uma grande equipa, fizemos um grande campeonato, só não fomos campeões porque a disciplina imperou um bocadinho na nossa equipa. Houve algumas pessoas daqui que tentaram
que o Bustelo passasse a freguesia. Houve uma rivalidade muito grande. Eu sou António Lídio Godinho, sou vice-presidente da direção, já fui presidente, 11 anos ou 12, mas agora estou a vice-presidente. O Bustelo, sendo um lugar da freguesia de São Roque, entendia por bem ser freguesia. Houveram várias reuniões sobre o assunto, não chegaram depois a acordo e pronto, e grolou. Agora acho que já ninguém pensa nisso, até porque depois houve as reuniões de freguesias e não sei, portanto acho que a mim também nunca me fez grande moça isso. Hoje em dia a rivalidade não é tão grande como era antigamente. O meu nome é Marcelo, joguei por volta de 10 anos em Bustelo e joguei um ano em São Roque. Quando eu cá cheguei, isto era tanto em casa como fora, neste caso em Bustelo ou em São Roque, os estádios estavam sempre lotados, porque o Bustelo é um lugar de São Roque e para muita gente às vezes faz um bocado de confusão como é que um lugar se transformou no clube que hoje em dia é enorme. Chegou a haver aí um boicote, recordo-me, nas eleições, porque acho que na altura houve um acordo na Assembleia de Freguesia para os membros daqui de Bustelo votar a favor de São Roque passar a vila e depois eles votariam a favor de Bustelo passar a freguesia. O facto é que votaram a favor de São Roque passar a freguesia e eles depois roeram a corda e não votaram. Foi mais ou menos assim, que eu não estava presente na altura. Agora estou mais metido na política que naquela altura. E pronto, e grolou, mas também hoje já não tinha qualquer significado, até porque as freguesias pequenas foram aniquiladas. Bustelo é um lugar que pertence a São Roque, como pertence Costa Má, como pertence à igreja, só que para muita gente, principalmente de Bustelo, digo eu, sentem ainda aquela coisinha de Bustelo ser independente, mas cada um pensa por si, é só. À semana, quando tínhamos que jogar, havia Bustelo-São Roque ou São Roque-Bustelo, eu acho que o treinador, seja de quem fosse, da parte do Bustelo, nem precisava de incentivar os jogadores a dar tudo, porque era aqueles jogos que qualquer um jogador queria jogar, porque vivia-se mesmo essa rivalidade. Mas se calhar vivia-se mais antigamente, porque se calhar eram jogadores mais formados na terra, se calhar 90% dos plantéis eram todos o Bustelo, os jogadores do Bustelo, agora nem tanto, agora há aquela rivalidade, mas eu acho que se houver como é que é explicar, se houver um jogo, o Bustelo-São Roque agora, para muitos jogadores do plantel do Bustelo, por exemplo, não diz nada, porque não são daqui, não existe para eles aquilo é um jogo como os outros. No futebol, se calhar ainda é mais intenso isso, porque estamos a falar como é que eu ia dizer, da dinâmica do futebol, da paixão do desporto, do clube em si, embora há muitos anos que já não jogue São Roque-Bustelo, dificilmente, só talvez agora encontrando-nos na taça, Distrito de Aveiro ou qualquer coisa, mas, por exemplo, eu dou o exemplo, a última vez que eu me lembro de um Bustelo-São Roque foi mesmo para a taça. Bustelo mesmo assim andava numa divisão superior à de São Roque. Penso que foi bonito o espetáculo, houve muita gente que sem confusões nenhumas, isso também até parecia mal para São Roque, mas penso que no futebol é aquela paixão do clube só em si. No jogo é o jogo, é como dentro do campo, eu tenho muitos amigos, posso jogar, são adversários naquele momento, mas fora do campo são amigos. O exemplo disso é as seleções, fruto disso. No futebol acho que é assim, os adeptos puxam para o lado, embora não criando grandes confusões, mas penso que ainda há mais rivalidade quando é futebol do que extra-futebol, mas como te digo, há muito que já não há um São Roque-Bustelo, nós até fazemos figas este ano para recebermos aqui o Bustelo, se tiver que ser aqui o Bustelo em São Roque, porque acho que era bonito um reencontro novamente entre duas equipas da mesma freguesia. Eram coisas fantásticas, eu não tenho ainda não tenho muita idade para descrever o que era antes de eu vir para aqui, para São Roque. Eu vim para aqui com 8 anos, mas sei o que é viver um derby de São Roque-Bustelo ou Bustelo-São Roque. Essa semana nós íamos no autocarro e tínhamos amigos, tínhamos colegas da mesma escola que eram de Bustelo e nós éramos de São Roque, e então nós picávamos uns aos outros, esta semana é que vai ser, este jogo é que vai ser, e depois não queríamos, quem perdesse já sabia que na segunda-feira a seguir, mais valia ir a pé porque o autocarro ia estar ao rubro. Que eu me recordo, nunca houve rivalidade a nível de violência ou
Podia haver uma escaramuçazita ou outra, mas não era assim. Recordo-me, pronto, a rivalidade própria de dois clubes na mesma freguesia, e seja em que lado for do mundo, existe sempre uma rivalidade forte entre os clubes, não é? E para mais, o São Roque depois foi formado muito mais tarde do que o Estoril. O São Roque fez já 50 anos há pouco tempo e o Estoril faz agora em 2022 100 anos, portanto. O ferro e fogo, só não valia arrancar olhos, o resto, Deus me livre, era impensável. E o primeiro ano que aqui cheguei, primeiro e segundo ano, jogamos contra o São Roque. Podíamos perder alguns jogos, mas impossível perder contra o São Roque. Era catastrófico se perdêssemos contra o São Roque. Quando há um estilo São Roque, a nível de adeptos, eu acho que bem toda a gente, de parte a parte. Tanto se faz ser em São Roque como ser em Estilo, bem todos. Acho que até aqueles que nunca viram ao futebol, mas só por ser um estilo São Roque, bem ao futebol. Eu tenho um irmão mais velho que foi guarda-redes de juvenis de São Roque e trabalhava em São Roque, e na época seguinte veio para os Júniores do Bostelo, e quando ia trabalhar fizeram-lhe inclusive uma espera, tal era a rivalidade, que queriam até agredi-lo por ele ter trocado o Bostelo pelo São Roque. Chamo-me Vítor Martins. Comecei a jogar em 69 em São Roque, em juvenis. Depois acabou a época e eu, como os gajos de Bostelo conheciam-me já e vieram ter comigo para eu vir para aqui. Eu vim para aqui, fiz a época de 70, 71 em Júnior. De Júnior. Depois passámos à primeira categoria e jogámos mais um ano nas primeiras do Bostelo. Eles não queriam que eu viesse e tal, e depois começaram a apanhar um bocado de coisa. Como eu trabalhava em São Roque, eles foram, eu vinha para vir ao treino e eles esperaram-me e mandaram-me uns tarrões e mandaram mais umas coisas, não é? Que não vale a pena estar a perder tais, e eu fiquei assim um bocado, e até fiquei um bocado apurrado, mas continuei a vir. Mas ele depois seguiu a sua carreira e fez uma época fantástica nos juniores do Bostelo, coincidiu com a ida ao Nacional de Juniores, na fase final, qual também incluiu Boa Vista, São Joanense, Sandinenses e Lourosa. O Bostelo teve uma grande equipa nesse ano, inclusive 2 jogadores dos juniores do Bostelo foram chamados para treinar ao Benfica. Depois foram no futuro foram jogadores do Beira-Mar na primeira divisão nacional. Além do Stuka, vir para o Bostelo, tivemos mais. Tivemos o caso do Paulo Silva, que era um ponta de lança. Tivemos o Pedro Tavares, que era irmão de Stuka, também veio para o Bostelo. Tivemos o João Marcelo, que foi um jogador que fez o sentido inverso, foi do Bostelo para São Roque, e no ano a seguir falava-se que quem vai para São Roque não vai para o Bostelo, e ele no ano a seguir veio para o Bostelo, e ganhou o Bostelo. Eu sei que na altura toda a gente dizia, eu penso que se deve ser pai o único, quando algum jogador do Bostelo sai para São Roque nunca mais volta. E eu acho que, se não sou o único, pouco falta, mais 1 ou 2 é que fez a troca, foi e veio outra vez. O primeiro ano que aqui chegamos a Bostelo, desci de divisão. O segundo ano fomos para a segunda distrital, ficamos em segundo, não subimos de divisão para a primeira. Fomos à final da Taça de Aveiro contra o Arouca, onde não tinham perdido com ninguém e a gente ganhou. No ano a seguir subimos de divisão. No ano a seguir subimos para a terceira. No ano a seguir fizemos um feito histórico, mantivemos na terceira, que o clube nunca o tinha feito. No ano a seguir subimos para a segunda B, onde foi o patamar mais alto de sempre deste clube, penso eu. Como ainda há bocado o Loureiro tinha-me dito que o Carlos Manuel é teu pai, só jogas por causa do Carlos Manuel, e aquilo entrou-me na cabeça. E depois na altura o São Roque estava a fazer um projeto porreiro, onde tinham bastantes bons jogadores que tinham ido para lá, e eu optei por ir para lá um ano. Se me arrependo, algumas coisas arrependo, outras nem por isso. É assim, quando chegas bens do Bostelo para São Roque, São Roque fica contente de ter roubado um jogador ao clube do Bostelo.
E eu, quando cheguei lá, comecei a ter essa percepção que foi já, tipo, uma alegria para eles roubar jogadores. Como vice-versa também, se calhar o Bustelo, quando roubava algum jogador a Bustelo, São Roque roubava. Nós viemos, inclusive nesse ano aqui, jogar a Bustelo para a taça, em que perdemos o jogo, apesar de estarmos a ganhar. Na minha opinião, tínhamos melhor equipa que o Bustelo, mas por outros factores a gente não passou em frente. Fico feliz por o Bustelo nesse ano também ter ganho a taça. Em termos coletivos do São Roque lá em baixo, foi muito bom. E ficamos a um jogo de entrar no Guinness Book, equipas com mais vitórias, tanto que na altura veio lá o JN, o Jornal da Bola, o Record, o jogo, veio lá tudo fazer entrevistas à equipa, porque a equipa estava muito bem, a equipa era só goleadas. Nós, ao final da primeira volta, quase que éramos campeões. É uma distância enorme para o segundo. Também tem que realçar que na altura o Cardoso fez 56 ou 58 golos. Aquilo era uma máquina letal para fazer golos. Ao ter saído para o São Roque, senti falta. Chegava ali em baixo, virava para o São Roque, senti falta. Sempre é o clube que eu levo no coração, é o Bustelo, se não minto a ninguém. É o clube que mais me diz, é o Bustelo. E quando voltei, senti-me outra vez em casa, senti-me acarinhado. Apesar que quando vim aqui pelo São Roque, fui insultado de tudo e mais alguma coisa, por alguns adeptos. Inclusive foi N vezes cuspido por pessoas que, quando eu ia ao café, ia encontrava-os lá. Temos mais jogadores que que sair daqui para São Roque, mas na saída, pronto, o acolher deles aqui em Bustelo é bom. Eu acho que nós aqui temos, por norma, ter uma coisa muito boa, que é acolher bem os jogadores, independentemente de quem for. Então, se vier de São Roque, pronto, isso é outra coisa, porque eles sentem-se acarinhados e depois vão lá para São Roque dizer o Bustelo dar-me tudo, o Bustelo acarinhar-me, e é isso. Até nesse aspecto, enquanto a isso, senti-me ainda mais, se calhar, acarinhado lá do que propriamente no São Roque. Não estou a dizer que o São Roque nos respeitaram ou nada disso, mas senti-me, quando lá joguei e quando lá estive, senti completamente sendo um jogador de São Roque, sentindo Bustelo. Quer dizer, era natural de São Roque, mas para mim Bustelo naquele momento era tudo Bustelo. Por isso, mesmo da parte da direção, foram sempre pessoas impecáveis, tanto é que têm mantido um excelente trabalho, o Sport Clube de Bustelo. O Bustelo, embora fosse um lugar, eram umas pessoas muito bairristas, muito agarrados aos jogadores. Eu falo, pronto, eu sou de fora, embora viva relativamente perto, na Nogueira do Cravo, mas eles acarinhavam muito os seus atletas. Os atletas que jogassem no Bustelo, para eles, eram idolatrados. E então, a rivalidade amenizou no ano em que o Bustelo foi campeão distrital, porque o São Roque nesse ano, por coincidência, desceu de divisão, e o Bustelo, no último jogo, o jogo da consagração, foi São Roque-Bustelo em São Roque, e digo eu, quase que acabou a rivalidade, ou melhor, ela adormeceu um bocadinho, porque nós nesse jogo saímos para fazer o último jogo, como já estávamos campeões e o São Roque já tinha descido de divisão. Nós fizemos o percurso a pé. Os jogadores fizeram o percurso a pé em forma de cortejo com os seus adeptos, a fazer a festa pelo caminho até o balneário de São Roque, e no final do jogo fizemos a festa em São Roque, e os de São Roque até foram pessoas muito amáveis connosco, e inclusive a aplaudir a equipa do Bustelo por Bustelo se ter sagrado campeão. Antigamente, se calhar, havia mais aquela rivalidade de foste jogar para ali, traíste, uns dois, agora não, agora é completamente livre, até porque, vamos ser honestos, quer dizer, neste momento, se calhar o São Roque não tem jogadores para o Bustelo, não é? Quer dizer, atendendo às circunstâncias, pronto, o Bustelo anda sempre um bocadinho mais acima. Em São Roque era onde tinha o tecido industrial maior, onde havia mais apoios, obviamente criaram condições mais rápido com o Bustelo melhores, para atrair melhores jogadores, melhores equipas, melhores treinadores, e o São Roque conseguiu chegar a uma terceira nacional já extinta, e fez bons campeonatos e teve épocas muito boas. Posteriormente a isso, o São Roque tem vindo a descer um pouco o seu nível, porque também, dado a crise que tem se acentuado,
O Bustelo não, o Bustelo manteve uma direção, um grupo de jogadores que fez uma mística que agora também já não é tanto, já não está tão evidente, mas houve anos que realmente ser de Bustelo ou estar no Bustelo eram de respeito, eram de ter muito cuidado, sempre que íamos lá a Bustelo ou eles vinham cá, tínhamos sempre um respeito muito grande por eles, porque de facto cresceram. E o São Roque, ao contrário, tem vindo em sentido contrário. Esperemos bem que atualmente o sentido se inverta e pronto, isso ao longo do tempo foi notório. Recordo-me também falarem, porque eu, quando o São Roque foi fundado, eu tinha meia dúzia de anos, não é? E que havia muita gente que era sócia do Bustelo de São Roque. Depois houveram alguns que mantiveram, portanto, a maior parte deixou de ser sócio do Bustelo e passou a ser sócio do São Roque. Mas isso é natural, não é? Quer dizer, cria-se um clube e pronto. Mas a rivalidade era mais no dia dos jogos, o pessoal de São Roque vinha por aí fora a pé, quando era o jogo lá em baixo também muitos aqui iam a pé para baixo, metia sempre muita gente, como é óbvio. E pronto, o Bustelo e o São Roque não se têm encontrado tão a miúdo. A última vez que se encontrou foi para a taça distrital de Aveiro, estava o Bustelo na primeira e o São Roque na segunda, portanto. E a partir daí nunca mais se encontraram, porque o Bustelo depois esteve na terceira, depois esteve na segunda, nacional, e o São Roque andou sempre pelos distritais e, portanto, ultimamente, o São Roque também já andou na terceira. Mas acho que houve um desencontro e isso também faz com que a rivalidade morra um bocadinho, não é? Esmoreça um bocado. O jogo que vai ficar na memória entre os dois vai ser São Roque e Bustelo. Foi no ano a seguir quando eu voltei para Bustelo. Porque faltou alguns pagamentos, faltaram alguns meses pagar alguns jogadores e na altura queriam que eu ficasse em São Roque e eu exigi aquilo que era meu por direito. Só depois é que poderia conversar para a nova época. E vim-me embora, vim para Bustelo e o jogo que vai ficar na memória foi lá, ganhamos salvo erro 2-0 e eu fiz os 2 golos. Tenho 2 até. Tenho o primeiro jogo aqui, o primeiro derby, feito pelo Carlos Manuel, na altura o treinador Carlos Manuel, em que nós não ganhámos no São Roque há muitos anos. E ganhamos aqui, o São Roque era treinado à altura pelo Acácio, onde tinha vários jogadores, Tiagos, tinha uma grande equipa e o Bustelo ganhou aqui por 2-1. E a partir daí acho que o Bustelo quebrou o enguiço. A partir daí nunca mais perdemos com o São Roque. Depois tinha outro jogo em São Roque, em que fomos lá a São Roque, em que o Bustelo chegou lá e ganhamos 4-1 e há lá um dos golos, que é marcado pelo Mário, que se chamava Stuka. O Mister mandou outro jogador marcar o livre e o capitão diz, não é ele. É o Stuka que vai marcar o livre. E o que é certo, o Stuka fez o golo e esse jogo ficou engraçado, porquê? Porque o capitão, entre aspas, desobedeceu ao treinador, mas era por uma coisa boa, porque o Stuka nesse ano tinha sido dispensado do São Roque. Ou seja, dizia que não tinha lugar no São Roque. Ele veio para Bustelo, nós acolhemos, como faz parte do clube, acolher bem os jogadores, seja ele quem for, e ele, pronto, marcou um golo. Entre outros, eu acho que houve um que foi mais recente, foi um passado mais recente, em que o São Roque estava numa época boa, que estava numa divisão, se não me engano, tenho quase a certeza, mas estava numa divisão abaixo do Bustelo e que nesse ano até subimos de divisão e fomos a Bustelo jogar para uma eliminatória da Taça de Aveiro. Foi marcante, foi em Bustelo, o São Roque foi lá com uma equipa competia na divisão abaixo do Bustelo, mas conseguiu superiorizar-se. Marcamos cedo até e depois, pronto, tive ali algumas, para nós, erros de arbitragem que condicionaram bastante o jogo de São Roque, mas foi um jogo que havia uma ansiedade grande porque estávamos a atravessar uma fase muito boa. Foi um jogo que eu me lembro épico, entre São Roque, não é só entre São Roque e Bustelo, lembro-me desse jogo como se ainda fosse, o resultado não me lembrava mas lembro-me perfeitamente desse jogo, e o meu sentimento era quando o São Roque tinha o melhor jogador nessa altura, no banco, e toda a gente questionava porque é que o melhor jogador do São Roque estava no banco nessa altura. Bem, isso a saber mais tarde que ele até estava lesionado.
mas foi esse jogo marcante. E sabíamos que íamos lá e íamos discutir jogo pelo jogo, apesar de estarmos numa divisão abaixo. E isso foi recentemente também, foi num passado recente, e é um jogo que me fica na memória, e entre outros, vários, que me lembro que uma vez que estava aqui a chover torrencialmente, e se já com o campo seco já é rasgadinho, imaginem com o campo molhado, onde dá para praticar um futebol mais rápido e aqueles carrinhos a deslizar cada vez melhor na relva quando ele está molhado. Quando era mais novo, que pronto, a tal rivalidade, muita gente, e o Restelo deu 6-1. Isso fica na memória, não é? Um resultado. E mais recentemente, era eu presidente, na altura, foi o jogo da taça em que o São Roque chegou aqui com boa equipa, eles tinham boa equipa, estavam na primeira, mas estavam na segunda, aliás, o Restelo é que estava na primeira. Tinham boa equipa, tinham um bom avançado, ele chegou aí e de repente marca 2 golos e o Restelo fica a perder 2-0. Ao intervalo estava 2-1 e depois, na segunda parte, o poderio de uma equipa da primeira com a diferença para as equipas da segunda, ainda hoje se nota, há uma diferença muito grande. E depois, pronto, acabou por se ganhar 4-2 com alguma facilidade, mas na primeira parte eles entraram muito fortes, muito possantes e pronto, e o futebol é assim. Fomos lá, ganhamos 2-0 e depois eles estavam aqui, davam com uma ansiedade enorme. Quando vieram cá, ao meio tempo estava 0-0. E eu estava a suplente e estavam uns 3 ou 4 suplentes. Nós entramos, ganhamos 9-0. E eles disseram, está 9-0, que estavam aqui, coisa. Empataram, estávamos empatados ao meio tempo, está 0-0, não sei quem ganha. Os adeptos a dizer lá. Depois, ao fim, quando lá chegaram com a vitória, com a derrota de 9-0, ficaram entusiasmados, ficaram assim, ficaram chocados. Houve jogos escaldantes, tivemos aqui alguns jogadores no São Roque que tiveram prestações nesses jogos que ficaram míticas. Nós lembramos de algumas coisas que, só citando o nome com o Aurélio, muitas das vezes, não só contra o Restelo, mas também contra o Restelo, a atitude dele parece que era outra. Era um jogador que em todos os jogos dava a pele dentro do jogo, mas contra o Restelo parece que ainda se evidenciava mais e queria fazer mais e melhor. Em contrário, tínhamos se não me engano, o Camilo, que também teve algumas coisas que, entre outros, que também ficou marcado, porradas fortes, eram jogos muito porreiros de ser vivido, eram os campos, tanto quer aqui este Calvário, quer lá de cima do Restelo, cheios. Muitas das vezes até iam a pé para cima e os do Restelo às vezes vinham também a pé para cá. E o resultado, pronto, era fruto de muita disputa dentro do campo, que com o tempo, para já, nunca deixávamos de ser amigos fora do campo, as pessoas, mas quando havia jogos, cada um defendia as suas cores, como é natural, e pronto, ninguém gostava de perder. Agora, por exemplo, eu sou de São Roque, eu se for ver o Restelo, sou do Restelo. Quero que o Restelo ganhe em todas as competições, quero que o Restelo suba e quero que o Restelo faça o melhor, como tem feito até neste momento, um excelente trabalho, independentemente de eu morar em São Roque ou ser diretor de São Roque neste momento, mas quero tudo o bem do Restelo. Agora, é claro, quando é um jogo entre os dois, nós torcemos sempre pelo que estamos mais ligados, isto é. Olha, o ser do Restelo é ser bairrista. Claro, se formos a medir o bairrismo de há 30 anos ou 40 atrás para agora, o nível desceu, mas continua a haver um bairrismo muito grande e só assim é que o clube consegue sobreviver, sendo 2 clubes na mesma freguesia. Isto é um lugar de uma freguesia, aliás, como dizia alguém ligado à Federação, que se calhar era caso único no mundo, chegar à 2ª Divisão Nacional, um lugar de uma freguesia onde há 2 clubes. Portanto, se calhar, pode haver um lugar de uma freguesia
que tenha o futebol, mas a freguesia em si não tem mais ninguém. E aqui há 2 clubes e nós chegamos à 2ª Divisão Nacional. Esse bairrismo mantém-se em certa parte, continua a haver. A gente, se pedir às pessoas que ajudem, não sei o quê, e muito ou pouco as pessoas estão sempre a dizer ok, vamos a isso e vamos. E pronto, e acho que sempre pautou-se o lugar do Bustelo, não só aqui na freguesia, como a nível do concelho, de ser um lugar muito bairrista, muito unido. E isso é que faz com que o clube vá sobrevivendo. Para mim, ser de São Roque diz-me muito. Isto porquê? Porque na altura em que eu estava a moldar a minha personalidade, foi aqui que eu adquiri todos os valores do que é ser São Roque. Eu, para além de ter aqui uma formação como atleta, tive uma formação como homem, como cidadão, e os valores que me transmitiram aqui foi de entreajuda, foi uns valores de partilha, foi uns valores de espírito de equipa, de objetivos comuns, e isso acho que fez de mim, ou moldou um pouco a minha personalidade, e encaro a minha vida um pouco de fazer o melhor e querer sempre procurar mais para chegar a atingir patamares de excelência. Porque eu acho que São Roque está muito desligado do futebol, quer dizer, há jogos, eu acompanho São Roque muitos jogos, aqui em casa principalmente, e nós entre diretores ou entre pessoas que aqui estamos, nós sabemos quem são as pessoas que vêm e os lugares que elas ocupam, percebes? No campo nós já sabemos bem aquela pessoa, já sabemos que ela está ali, quer dizer, não há outra sensação de adepto de ver as pessoas. E dou-te um exemplo, a última vez que eu vi que São Roque se empenhou em prol do clube ou apoiou o clube fortemente foi na última final da Taça do Distrito de Aveiro, onde São Roque foi disputar agora para essas equipas e esses jogos, não me recordo bem, mas a última final que São Roque disputou numa Taça de Aveiro foi quase São Roque em peso para acompanhar a equipa. Não sei se foi com o Águia, sei que foi para os lados da Aveiro a final o jogo, sei que São Roque ficou deserto nessa altura, mas já antes de alguns jogos já tinha havido, porque isto é como tudo, quando uma equipa anda em cima, se calhar é como nós, quando estamos bem toda a gente anda de volta de nós, quando estamos mal se calhar muita gente nos abandona. Embora não estou a dizer que São Roque está abandonado, percebes? Mesmo em termos de apoios, em termos das firmas, dos patrocinadores, São Roque não está abandonado, sempre teve carinho por parte dessas pessoas. Eu só estou a falar em relação a público, sócios ou não sócios do São Roque, que meia dúzia de pessoas aqui, nitidamente, sempre as mesmas, percebes? Eu sei que São Roque andasse a lutar para subir, que se calhar tínhamos muita gente, mas infelizmente o futebol é assim, quando ganhas está tudo bem, quando perdes, isso não interessa. O futebol para mim é mais que um clube, é uma terra que irei viver aqui sempre. Diz-me muito, foi onde eu cresci e irei ficar aqui até o resto da minha vida. E continuo a dizer, só há possível mais nenhum. E agora estamos a chegar aos 100 anos, vamos fazer 100 anos este ano e é um marco histórico e vê-se que esse clube está aqui, clube, terra, derivada só essas pessoas bairristas, porque são pessoas muito bairristas é que conseguem manter um clube. Não é freguesia, é um lugar da freguesia de São Roque e faz o que faz e já conquistou o que conquistou e vai para onde for, a nível, quer futebol, quer em outras coisas, é reconhecido em qualquer lado.